O amor que você procura, a felicidade que você tanto quer viver, você só vai encontrar quando você tiver Deus. Quando você decidir no seu coração e falar assim, não, eu quero mudar, eu quero buscar Deus, porque eu quero ser diferente. Então você vai ver o amor acontecer na sua vida, porque você vai começar a amar. Porque Deus, ele é amor. Então, quando o ser humano ele está com Deus dentro do seu coração e quer buscar Deus, ele tem uma transformação muito grande que você não possa nem imaginar. Nem nós mesmos acreditamos no que nós vimos na nossa própria vida, no nosso próprio ser, porque a transformação ela é realmente inacreditável. Mas sem Deus não existe isso. Não existe, porque nós, seres humanos, somos mal influenciados. Então, com Deus, que é amor, vai existir felicidade. Quando você pensar em reclamar, você vai louvar, você vai agradecer a Deus por tudo, pelo ar que você respira, você vai ver Deus em todas as coisas e você vai se transformar em amor. Então você vai começar a amar as pessoas e aí vai as pessoas começar a te amar. E em volta você vai sentir o amor acontecendo na sua vida, porque o amor ele não é comprado, o amor ele é conquistado e vivido. Para você poder sentir que alguém te ama, você primeiro tem que dar o seu primeiro passo, que é amar. Mas para você amar, você tem que ter Deus no coração. Isso é engraçado, né? Porque ou é Deus ou o diabo, como eu sempre já falei nos meus vídeos aqui. Ou Deus ou o diabo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Mesmo se você não acreditar nem em Deus e nem no diabo, você também vai estar servindo o diabo do mesmo jeito. E eu acredito muito na palavra de Deus, né? Como eu falo para vocês, eu já fui uma pessoa que já fiz parte de igreja evangélica, fiquei 11 anos em comunhão com uma igreja, hoje eu não estou mais, mas eu não deixei de buscar Deus. Quando eu vi que realmente eu precisava de Deus, eu comecei a buscar Ele do meu jeito, né? Comecei a ler a palavra de Deus, aonde que a gente possa encontrar palavras que a gente se sente forte, mas Ele também fala com a gente sem ser na sua palavra, sem ser na Bíblia, porque a Bíblia é um livro, né, que existe histórias que aconteceram e e palavras de Deus verdadeira que há de acontecer, que a gente vê que já está acontecendo. Como a Bíblia fala que no final dos tempos a gente iria ver sinais tipo pai contra filho e filho contra pai. E nós já estamos vendo esses sinais na terra acontecendo. Então eu acredito que a vinda dele está muito próxima. Enquanto nós ficamos desapercebidos, procurando diversão, distração, né, querendo paz, procurando coisas que a gente não vai encontrar sem Deus, a gente fica perdendo nosso tempo em vez de estar buscando a Deus, que Ele é o caminho, a salvação, Ele é a vida. Mas Ele deixou bem claro que ninguém vai até Ele a não ser pelo Filho dele. E eu gosto de falar isso porque às vezes nós não entendemos isso, né? Nós não entendemos isso e seguimos conselhos dos homens em vez de seguir conselhos de Deus. Porque quando Jesus Cristo ele veio na terra, ele veio para nos dar a liberdade, a autorização e a autoridade para chegar até Deus e Deus nos responder. Mas isso é preciso nossa fé e a gente querer Ele, querer buscar Ele. E é preciso a gente buscar Ele, mas não só em momentos de dor, né? Não buscar a Deus no momento das nossas aflições. Nós temos que aprender a buscar a Deus antes que isso venha acontecer, né? Nós temos que aprender a ter intimidade com Ele, ter um contato um relacionamento. Então, quando você começa a ter um relacionamento com Deus, você começa a acreditar que realmente Ele existe, que Ele te ama e que Ele está com você, a sua vida realmente muda. Você passa a ser um ser humano totalmente diferente do que você imaginou que poderia existir. E isso é verdade porque aconteceu na minha vida, né? Como eu já falei, eu não nasci num berço cristão, não conheci Jesus Cristo assim ao ponto de foi nascendo. Eu conheci Jesus Cristo depois
que eu virei adulta, que eu passei por muitas lutas, né? Você conhecer um Jesus que todo mundo fala que está lá na imagem, que está no quadro, é uma coisa. Agora, quando você começa a ter um relacionamento com Ele, a chamar por Ele e Ele te responder, aí você conhece realmente Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que Ele veio. Aí o nosso objetivo até muda, né? A nossa autoestima, a nossa confiança muda e a gente começa a saber qual é o nosso foco e qual é a nossa direção que nós temos que buscar, né? Igual como ele falou, como Jesus ele falou, né, para os seus discípulos, ide e levai o Evangelho de Jesus Cristo, e o Evangelho de Jesus Cristo é o amor, é o arrependimento. Nós temos que se arrepender dessa pessoa que Deus ele não está se agradando da gente. Pecado sempre vamos ter. Não acha que por você andar com Deus, por você andar com Jesus Cristo, que você não vai pecar. Todos os dias nós pecamos. Só que, porém, é um outro conhecimento, é um outro caminho, é uma outra graça. Porque nós pecamos, mas nós sabemos e temos a certeza que Deus ele vai nos perdoar. Mas é preciso a gente amar o nosso próximo primeiro para a gente poder ser amado. Então, sem o amor, ninguém verá Deus, né, gente? Por isso que, assim, eu gosto sempre de falar sobre isso, porque para nós não perder o nosso tempo aqui na terra em vão. Porque não é ganhar dinheiro, não é trabalhar, não é você ter roupas chiques, você ter melhores comidas para você comer. Não é isso. É você deitar no seu travesseiro em paz, sabendo que você foi afrontada, mas você não bateu. Você abraçou, você perdoou, porque você não quer ser uma pessoa ruim na terra, né? O Evangelho de Jesus Cristo, ele é a gente viver, sim, em paz, em comunhão, enquanto a gente estiver aqui na terra. E é disso que Deus se agrada. E é isso que nós, seres humanos, buscamos, mas nós buscamos pelo caminho errado. Mas existe sim um relacionamento saudável, existe amor, existe paz, existe felicidade. Mas sem Deus, você não vai conseguir. Isso eu falo porque eu consigo com Ele. Sem Ele, eu fui uma pessoa horrenda, né? Sem Ele eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser, por isso que eu busco a Deus para me ser uma pessoa que venha agradar a Deus. Não estou aqui para agradar os homens, não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar a Deus. Mas como a Bíblia fala, na terra nós temos que obedecer às leis da terra também. Nós temos que respeitar o ser humano, temos que cuidar do ser humano, ter paciência, porque isso é a coisa que Deus ele quer que a gente venha fazer o que agrada a Ele. Então, se nós estamos aqui para agradar a Deus, então a gente tem que fazer o que é certo, né? Eu escuto muitas pessoas falar assim, o meu santo não bateu com daquela pessoa, eu não suporto aquela pessoa, né? Se eu pudesse, eu... E isso é errado. Às vezes você pode até ter o seu direito de você ter os seus gostos, o seu pensamento, mas você não deixa isso sair da sua boca, né? Porque a emoção ela é gerada na vida, na nossa vida realmente. Então assim, se você quer viver em paz, viver bem com a sua família, com seus relacionamentos que você tem, suas amizades, então começa a fazer isso, busca Deus, porque Ele vai te ajudar e você vai ver que realmente valeu a pena estar com Ele. Sem Ele, nós ser humano, nós somos guiados pelo caminho errado, porque existe dois caminhos, o bem e o mal. Então assim, muitas das vezes nós estamos pecando, mas às vezes são pecados que a gente não quer pecar, por nós ser humano, às vezes parece que a gente tem que pecar, entendeu? Pra gente buscar a graça de Deus e Deus ele nos abençoar. E aí vai, né? Porque ninguém entende Deus, ninguém nunca vai entender, a gente só tem que aceitar e obedecê-lo. E obedecê-lo é com amor, amar o próximo. A gente não vê Deus. E ele falou, ó, primeiramente, amar a Deus acima de todas as coisas, segundo o seu próximo como a si mesmo. Se você ama o seu próximo como a si mesmo, se você não quer o mal para você, então você não vai roubar, não vai mentir, não vai adulterar, não vai levantar falso testemunho contra aquela pessoa, não vai ficar fofocando contra a vida daquela pessoa, você vai ter paciência, porque você vai estar fazendo como se fosse para você mesmo. E aí sim vai ser
gerado o milagre que Deus tanto quer ver em nós, seres humanos, aqui na Terra, né? Que é a paz, o amor e a união. A Bíblia fala assim, quão bom e quão suave é que todos vivessem em união. Mas Ele sabe que é difícil, porque Ele que nos criou, né? Ele que criou a terra e tudo que há na cima da terra. Eu acredito, e se eu fosse você, eu também passaria a acreditar, porque isso não é mentira, é verdade. Mas enquanto nós fechamos os olhos para as coisas de Deus, a gente perece mais, porque outrora meus olhos eles estavam fechados para as coisas de Deus. Então eu andava num caminho de sofrimento, sempre errando, sempre caindo e cada vez mais um erro chamando mais dor, né? Porque a nossa queda, o nosso erro, nossas escolhas traz dor e consequência para nós mesmos. Mas nós não entendemos isso e fazemos mais de novo, porque a gente anda sem Deus. Agora, quando nós andamos com Deus, falamos com Ele, pensamos nele, Ele nos leva ao caminho certo. Que você venha acreditar no que eu te falei. Que Deus abençoe você. Comece a buscar Deus, para que Deus venha iluminar os seus caminhos, porque Ele é a luz que nós precisamos para que nós venhamos caminhar nesse mundo tão escuro. Que Deus abençoe você, o seu lar e a sua família. E até o próximo vídeo.